Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter ao seu lado aquele que é a provisão. Se você estiver passando necessidade, aquele que é o pão da vida para a fome da tua alma, aquele que é a água da vida para a sede da tua alma, você vai ter aquele que é o amigo. Mesmo se todos te abandonarem, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. Você vai ter do teu lado aquele que é o consolador, o socorro bem presente na hora da angústia, o Espírito Santo de Deus. Então você não precisa de mais nada. Se você for cheio da presença de Deus, você já tem tudo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, primeiro nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Não tem como ao mesmo tempo nós sermos cheios do Espírito Santo e cheio de si. Ou você é cheio de si, ou você é cheio do Espírito Santo de Deus. Se você, assim como eu, anseia ser cheio pela presença de Deus, você vai precisar primeiro se esvaziar do seu eu, se esvaziar do seu ego, se esvaziar da sua vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, diz a palavra de Deus. E vaidade não se limita apenas ao conceito mais difundido entre nós, que é a preocupação excessiva com a aparência. Isso também é vaidade, mas o conceito de vaidade é muito mais amplo. Vaidade é tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que passa, tudo isso é vaidade. Então, ao invés de estar cheio de si, cheio das suas próprias concupiscências, cheio dos desejos da carne, cheio das suas próprias filosofias, cheio dos seus próprios objetivos, cheio do seu sonho, das suas metas, eu te convido, seja cheio dos sonhos de Deus para a tua vida, seja cheio dos planos de Deus para a tua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você prefere investir a sua vida naquilo que é passageiro? Ei, até quando você vai correr atrás daquilo que passa, se Deus tem para você aquilo que permanece? Até quando você vai correr atrás de coisas passageiras, se Deus tem para você uma eternidade? Até quando você vai correr atrás de coisas terrenas, se Deus tem para você tesouros celestiais? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos na Bíblia a história de um homem chamado Pedro, escolhido para ser apóstolo, e temos muito a aprender com a vida dele. Um dos principais ensinamentos que eu aprendo analisando a vida de Pedro nas Escrituras, primeiro, é que tempo de caminhada não nos torna convertido. Pedro já estava há muito tempo caminhando com o Senhor. Pedro já estava há muito tempo participando da obra que o Senhor vinha fazendo sobre a face da terra. Pedro já tinha recebido um título de apóstolo. Mas mesmo depois de tudo isso, o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Outra coisa que eu aprendo com a vida de Pedro é que experiência com Deus não nos torna aprovados. Pedro tinha andado sobre as águas, mas ainda não era aprovado. Pedro tinha visto a multiplicação dos pães e dos peixes, mas ainda não era aprovado. Pedro tinha recebido um título, um cargo de apóstolo, mas ainda não era aprovado. Eu quero dizer, não se preocupe com o título, não se preocupe com o seu status, não se preocupe com as experiências que você teve no passado. Se preocupe com o dia de hoje, se preocupe com como é que você vai terminar a tua caminhada, porque para o Senhor mais importa o fim das coisas do que o princípio. Não importa se você começou bem a tua caminhada e hoje você está longe de Deus. Enquanto a vida ainda há esperança, o Senhor te chama para perto mais uma vez hoje, para dizer: ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para a tua alma. Mais importa o fim das coisas do que o princípio, e a hora de andar com Deus é agora. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vivemos, infelizmente, em um tempo onde muitos, até mesmo no meio de nós, se tornaram no máximo convencidos, mas não são convertidos. Onde o Espírito Santo nos diz que nós precisamos colocar a nossa boca no pó mais uma vez.
que nós precisamos nos humilhar mais uma vez diante da presença de Deus. Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. A esperança está em se humilhar, a esperança está em se render, a esperança está em se arrepender, porque o Senhor diz: mesmo se eu fechar os céus e não houver chuva sobre a terra, se eu enviar os gafanhotos para que consumam as plantações, e se eu enviar a peste no meio do meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pense comigo, como é que eu ou você poderá ser cheio do Espírito Santo se nós não formos cheios de vigilância? Tem muitas pessoas que estão no meio e diz que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer ser cheio de vigilância. Diz que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer santificar, não quer ser cheio de santidade. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se encha de santidade. Não estou dizendo para você chegar na igreja com a falsa santidade e colocar uma postura como se fosse melhor do que os outros e tratar uns melhor do que os outros, fazendo, não estou dizendo isso, estou dizendo se encha de santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus, é o que diz a palavra. Porque eu vou dizer aqui uma coisa que é óbvia, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. O Espírito Santo é santo. Não tem como se encher do Espírito Santo sem se encher de santidade. Não tem como se encher do Espírito Santo sem se encher de vigilância. Porque uma coisa é ser selado com o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Todos nós, quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, como Salvador da nossa alma, como Senhor, como dono da nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é muito diferente. Ser cheio do Espírito Santo se revela entre vários outros aspectos, principalmente naquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, é quando alguém te irrita, é quando alguém vem te provocar ira. É aí que você vai ver se você está sendo cheio do Espírito Santo. Porque aí, quando vierem te provocar ira, quando vierem te irritar ou te instigar a retrucar uma ofensa, se você estiver cheio do Espírito Santo, você só vai poder retrucar com a mansidão, você só vai poder retrucar com domínio próprio, você só vai poder retrucar com o amor. É aí que você vai ver de qual Espírito você está sendo cheio, porque ser cheio do Espírito Santo é muito diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é quando Pedro, em Atos, no capítulo 5, está na igreja e entra um casal, Ananias e Safira, com a oferta mentirosa. Eles olham para a oferta que os outros estavam fazendo. Por exemplo, Barnabé, que vendeu a sua propriedade e depositou todo o seu dinheiro aos pés dos apóstolos, e eles pensam consigo que eles também poderiam ser bem vistos diante da igreja, que eles também poderiam ser reconhecidos diante da igreja. Era só eles vender a propriedade, reter parte do valor e levar uma parte e ofertar como se fosse tudo. Só que Pedro não estava brincando de servir a Deus. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Ananias entra na igreja com a oferta mentirosa, Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? O dinheiro era seu. Se você ficasse com ele, você não precisaria ter trago. Mas você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E na mesma hora Ananias cai morto. 3 horas depois entra a sua mulher Safira naquela igreja. Pedro pergunta: é verdade, Safira, que vocês venderam aquela propriedade por tanto? E ela concorda com a mentira do seu marido e diz: é verdade. E Pedro diz: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles vão te sepultar também. Safira cai morta, porque Pedro não estava brincando de servir a Deus. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente. É quando em Atos no capítulo 13, Paulo está em sua primeira viagem missionária, e ele começa a pregar a palavra a um homem de autoridade, ao procônsul Sérgio Paulo. A palavra de Deus diz que Sérgio Paulo era um homem inteligente. Ele queria ouvir a palavra e Paulo queria pregar. Só que era Paulo pregando e um mago chamado Elimas resistindo, se opondo. O mago Elimas, ele não queria que a palavra de Deus fosse pregada. Só que Paulo estava cheio. A Bíblia diz: Paulo, estando cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, cheio do engano e da malícia, até quando tentarás perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor será sobre ti, e tu ficarás cego. Na mesma hora, diz a Bíblia, sobreveio névoa e densa escuridão sobre Elimas, e ele ficou cego. Porque ser cheio do Espírito Santo é muito diferente. É quando em 1 Reis, no capítulo 14, o até então rei de Israel, Jeroboão, se lembra que havia um profeta
sobre a terra, que havia um profeta em Israel, o profeta Aías, o profeta que o Senhor tinha usado para ungir Jeroboão, para que no futuro ele fosse ungido rei sobre todo Israel. Só que o tempo passa, Jeroboão estava vivendo na prática do pecado, Jeroboão estava levando Israel a pecar. Então ele não tem mais ele não tem mais coragem de se apresentar diante do profeta. Ele tem vergonha, porque ele sabe que o profeta não ia passar a mão no pecado dele, porque ele sabe que o profeta não ia ser conivente com a iniquidade dele. Ele vira para a sua mulher e diz: vai lá na casa do profeta, vai lá na casa de Aías, mas vai disfarçada. A mulher de Jeroboão vai até a casa de Aías, e Aías, a Bíblia diz, ele já quase não enxergava mais, ele era praticamente cego. Só que quando a mulher de Jeroboão coloca o pé na porta da casa do profeta, o profeta já pega ela de surpresa e diz: entra, mulher de Jeroboão, porque eu estou encarregado de te trazer duras notícias. Porque ser cheio do Espírito Santo, meus amados irmãos, é muito diferente. Não é apenas ser selado. Hoje em dia as pessoas falam sobre esse assunto, o ser cheio do Espírito Santo, como se fosse algo prático, rápido, simples, e que não precisa de nenhum sacrifício, de nenhuma renúncia. Você só precisa vir para a igreja, sentar aí no banco, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. É mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu creio que você está compreendendo o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando no Pentecoste. A figura principal do Pentecoste é a pessoa do Espírito Santo enchendo a igreja. E se você está entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo, eu quero elucidar um pouco mais, dizendo o que não é ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que não é ser cheio do Espírito Santo? Eu vou falar abertamente, todos aqui somos adultos para entender. Sabe o que não é ser cheio do Espírito Santo? É você estar se arrumando para vir para o culto, e você vai lá na frente do espelho e você vai olhar se você está sensual. E você vai olhar e você olha no espelho e você dá uma olhada assim: será que eu vou atrair muitos olhares? Será que eu estou atraente? Será que eu estou sensual? Ei, você pode estar cheio de qualquer espírito, menos do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Como é bom ver a igreja meditando na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos pelo mundo afora está pregando para ver o povo gritar, está pregando para ver o povo pular, se você parar para meditar na palavra de Deus e entender o que está sendo pregado, eu já vou ser mais do que felizardo, porque eu posso morrer hoje. Louvado seja o nome do Senhor, que o seu sangue não vai estar nas minhas mãos, porque eu estou aqui não ministrando a minha opinião, não ministrando a minha filosofia. Eu estou aqui compartilhando com você a santa e gloriosa palavra de Deus. Irmãos, talvez alguém está aqui chocado com o que está sendo pregado. Talvez alguém está aqui escandalizado com o que está sendo pregado. Imagina se eu te disser que o reino do céu é tomado por esforço. Imagina se eu te disser que sem santificação ninguém verá a Deus. Imagina se eu citar aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 14, versículo 33. Aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não é eu que estou dizendo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, servir ao Senhor é um desafio constante. Viver uma vida de retidão é um desafio constante para todos. Investir tempo em uma vida de oração é um desafio constante para todos. Uma vida de leitura e meditação na palavra, renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, é uma luta. É uma luta que nós só conseguimos vencer um dia de cada vez, e por isso nós precisamos aproveitar os impulsos que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá impulsos. Por exemplo, toda vez que você ouve a palavra de Deus, você está recebendo um impulso. A questão não é o impulso que você recebe aqui, é o que você faz com o impulso quando você coloca o pé lá fora. Toda vez que você vem para um culto, para uma vigília, você está recebendo um impulso de Deus para ir mais longe na sua caminhada. Mas infelizmente a maioria de nós recebe um impulso de Deus aqui, e quando bota o pé ali fora, é como se nem estivesse aqui no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa tendência como ser humano é buscar o descanso. A nossa tendência como ser humano é desacelerar,
é diminuir o ritmo, é buscar o conforto, o bem-estar. Mas não demora muito para nós percebermos que isso leva ao esfriamento espiritual. Um dia você não vem para o culto porque você está cansado. No outro dia você não lê a Bíblia porque a sua rotina é muito corrida. Você já daqui a algum tempo você percebe que há muito tempo você não ora, seja por negligência, seja por irresponsabilidade ou simplesmente por autossuficiência, por achar que consegue servir a Deus na força do seu braço. Ei, ninguém consegue servir a Deus na força do seu braço. Ninguém consegue servir a Deus pela sua própria capacidade, pela sua própria habilidade. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse a compaixão de Deus nos sustentando a cada dia, nos colocando de pé, nos auxiliando na caminhada, nos trazendo o ensino, sim, o ensino, a repreensão, a correção, a exortação, porque nós precisamos. A nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecaminosa. Quando o Senhor nos repreende, a Bíblia está dizendo, isso é um sinal que Ele nos ama. O Senhor corrige o filho a quem Ele ama e açoita o filho a quem Ele quer ver bem. Assim como um pai repreende aos seus filhos, assim o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse caminho do descanso, do conforto, do comodismo, ele leva a um destino só: a apostasia. Escute, apostasia não é simplesmente você abandonar o templo. Apostasia é abandonar a pureza. Apostasia não é você abandonar as reuniões. Apostasia é você abandonar a santificação. É por isso que, infelizmente, o Senhor Jesus Cristo nos alerta que naquele grande dia haverá muitas surpresas. Ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Ele poderia ter dito que aquele que sabe a vontade do Pai vai entrar, mas Ele não disse aquele que sabe, Ele disse aquele que faz. Naquele dia muitos dirão: Senhor, nós profetizamos no Teu nome, nós curamos enfermos no Teu nome, nós expulsamos demônio no Teu nome. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Irmãos, talvez você esteja aqui dentro do templo, mas o seu coração há muito tempo está longe. Há muito tempo que você deixou o seu primeiro amor. Há muito tempo que você deixou a essência no seu serviço para o reino de Deus. E o Senhor está dizendo hoje: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Apostasia é quando as velhas práticas das velha natureza começam a ressurgir. Uma mentirinha aqui, uma fofoca ali, só mais um pouco de vaidade. E veja só, você se tornou um paralítico no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque o Senhor diz, Isaías 30, versículo 1: ai dos filhos rebeldes, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Eu não sei se você está entendendo a palavra que está sendo ministrada. O Senhor está dizendo: não basta parecer cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. A boa notícia, como foi dito agora há pouco, enquanto há vida, há esperança. A esperança está sim em se arrepender, a esperança está em se humilhar, a esperança está em se render. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Não sei se você está entendendo, mas eu estou aqui como embaixador, em nome de Cristo, para te dizer, o Senhor me usa agora para te dizer: se reconcilie com Deus. Mas aí você vai dizer: irmão, eu já sou crente. Irmão, eu já estou aqui na igreja. Irmão, eu até oro, eu até leio a Bíblia. Talvez você vai dizer: irmão, eu já sou consagrado, eu sou obreiro. E se o Senhor estiver olhando para você e dizendo: eu não te conheço? A palavra do Senhor é a mesma de quando Ele começou a pregar e ficou marcado no seu ministério. Ele dizia: arrependa-se e creia no Evangelho. Porque muitos querem o Evangelho, querem as boas novas, mas não quer passar pelo arrependimento. Você não vai ver o Evangelho vindo antes do arrependimento, você vê o arrependimento vindo antes do Evangelho. É o Senhor dizendo a mim e a você
que Ele quer fazer conosco, como Ele fez com o salmista no Salmo 40. Lembra do Salmo 40, versículo 2? Ele quer tirar você do tremedal de lama, Ele quer tirar você do lamaçal do pecado, e quer firmar os teus pés sobre a rocha. É o Senhor liberando uma palavra ao teu espírito, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo: é hora de nós avançarmos como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a porta não se mexe. Quem tem que avançar somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, se fortaleça no Senhor, porque talvez você chegou aqui hoje como se estivesse no fim da sua caminhada, como se estivesse no fim do seu ministério, como se estivesse no fim da sua jornada. Mas o Senhor te diz: muito longa será a tua caminhada. Você vai dizer: irmão, eu cheguei aqui pensando em desistir, eu cheguei aqui pensando em largar tudo, eu cheguei aqui pensando em abandonar a igreja. Você não foi o primeiro, e nem vai ser o último que pensou em desistir. Até mesmo o profeta Jeremias chegou a um ponto no seu ministério em que ele estava sendo tão zombado, em que ele estava passando por uma aflição tão tremenda, em que ele estava sendo tão debochado por causa, ele pregava a palavra e ninguém dava crédito, que ele disse: eu não vou mais falar o nome do Senhor, eu não vou mais me lembrar dele. Mas ele disse: quando eu pensei nisso, dentro de mim se acendeu um fogo, esse fogo ficou encerrado nos meus ossos. Ele diz: ele não podia mais se conter, ele não podia mais ficar sem pregar a palavra de Deus. Por mais que ele tivesse pensado em desistir, em parar, o Senhor renovou as forças dele. E é isso que o Senhor quer fazer contigo hoje: te dar um renovo espiritual para você seguir a tua caminhada. Até mesmo o profeta Elias, lembra que era o profeta Elias? Era um homem que orava e descia fogo do céu. Não uma, não duas, há pelo menos 3 relatos na Bíblia onde Elias ora e literalmente cai fogo do céu. Era um homem que profetizava e a chuva parava de cair, e ficou 3 anos e 6 meses, e depois ele orou e voltou a chover. Mas chegou um ponto na caminhada de Elias que ele estava sendo tão perseguido, que ele estava sendo tão afrontado, que ele se sentiu amedrontado. Ele recebeu uma ameaça daquela mulher Jezabel, ameaçou tirar a vida dele, e ele fugiu para o deserto. Depois de um dia caminhando, ele para debaixo de um pé de zimbro e ele diz: Senhor, chega, já basta, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Só que o que ele não esperava era que no meio do sono, quando ele adormece debaixo daquele pé de zimbro, o Senhor fosse enviar o anjo. O anjo toca no profeta Elias e diz: levanta e come. Quando ele olha para o lado, tem pão cozido sobre brasa, tem água fresca. Ele come e ele volta a dormir. O anjo do Senhor mais uma vez toca e ele diz: Elias, levanta e come, porque muito longa será a tua caminhada. O Senhor está dizendo: a sua história está apenas começando. Ele preparou toda uma eternidade, Ele preparou um lugar, Ele preparou uma morada. A nossa história está apenas começando. O que nós precisamos é nos alimentar com o pão que desceu do céu, para seguir na nossa caminhada. O que nós precisamos na nossa vida é ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo tem que ser sede, tem que ter fome, tem que ter anseio, tem que ter desejo, tem que ter disposição. Lembra do salmista? Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que foi que o salmista pediu? O salmista pediu para o Senhor sucesso profissional, igreja. O salmista pediu para o Senhor dinheiro, igreja. O salmista pediu uma casa nova. O salmista pediu um palácio novo, pediu um trono novo. Não, ele diz: uma coisa só eu peço, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa permanecer na presença de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e para inquirir, para meditar, para aprender o seu templo. No Salmo 26, versículo 8, ele diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde reside a tua glória. No Salmo 16, versículo 2, a parte B, ele diz: eu não tenho outro bem além de ti. No seu salmo de confissão e arrependimento, Salmo 51, no versículo 11, depois de ter pecado com Batseba, ele podia ter pedido: Senhor, não retira a majestade, não retira o trono, não retira o palácio, não retira a honra, não retira as vitórias. Mas ele pediu: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós vemos essa realidade na Bíblia do anseio pela presença. O salmista Asaf, no Salmo 73, versículo 25, ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti?
e não há nada na terra que eu deseje mais do que estar perto de ti. Porque talvez para alguns aí fora, bom é ter sucesso, ter fama, ter status, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Mas o salmista diz no Salmo 73, versículo 28: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Eu faço do Senhor o meu refúgio para proclamar suas obras. Não existe nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Lembra? Está Pedro e João subindo para a oração no templo nas 3 horas da tarde. Eles estão subindo e na porta do templo tem um homem coxo de nascença. Todos os dias ele era posto à porta daquele templo chamado Formosa. Quando Pedro e João estão entrando no templo, aquele homem olha para eles como se estivesse esperando receber alguma esmola. Mas Pedro, ele não estava ali brincando de servir a Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele diz para aquele homem: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você não precisa de prata, você não precisa de ouro, o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Talvez alguém vai olhar para a vida daquele homem coxo que estava ali naquela porta e vai dizer: coitado dele, tadinho, aquele homem vivia debilitado, sem poder andar. E o Senhor diz: pior é a tua situação, porque aquele homem ele era aleijado no físico, e você que se encontra aleijado no espírito, é o aleijado espiritual. Se não tiver culto na igreja, não faz culto em casa. Se não tiver oração na igreja, não ora em casa. Se não tiver leitura da palavra, se tiver alguém chamando ele não lê a Bíblia em casa, está estagnado, está paralisado, está estacionado, está aleijado no mundo espiritual. O aleijado espiritual, às vezes ele está até no lugar certo, mas está com a mentalidade errada. Aquele homem estava na porta do templo, e o que é que Deus tinha para a vida dele? Deus tinha o levanta e anda, mas o que é que ele estava pedindo, igreja? O que é que ele estava pedindo na porta do templo? Esmola. E o que é que Deus tinha para a vida dele? Levanta e anda. Deus tinha um milagre para a vida dele. Deus queria mudar a história da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele não tinha entendido é que o Senhor é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que um milagre para o Senhor também é esmola. Lembra da mulher sirofenícia? A mulher sirofenícia chega até o Senhor Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a princípio o Senhor nem responde palavra alguma a ela, mas ela insiste, ela persiste, ela é perseverante. E o Senhor olha para ela e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, ela não desiste, ela continua clamando, suplicando o seu milagre. E o Senhor diz: não é lícito deitar ao pão dos filhos aos cachorrinhos, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele estava dizendo que primeiro ele tinha sido enviado para Israel, mas o apóstolo João escreve acerca disso: ele veio para os que eram seus, e os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue e nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Aquela mulher, ela olha para o Senhor e diz: até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava considerando a libertação da filha dela, a libertação de uma possessão demoníaca, ela estava considerando como uma migalha diante de Cristo. E o Senhor olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Então eu quero dizer a você, irmãos, ministrando a palavra do Senhor, acaba que a gente nem atenta ao tempo, mas eu quero dizer para você: se você for se preocupar com alguma coisa na tua vida, se preocupe em ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Louvado seja Deus.